Um senhor prudente não pode nem deve cumprir na palavra dada, quando tal observância lhe for prejudicial e quando as razões que levaram à sua promessa deixarem de existir. A afirmação adequada sobre um dos componentes desse segmento textual já é a terceira questão que a gente percebe que a banca pede o argumento, como ele foi arquitetado. Como o argumento naquele parágrafo, como aqui está, numa frase, como ele foi arquitetado, como esse argumento foi arquitetado. Então não é somente o que foi argumentado, mas como ele foi distribuído, beleza? É aquela chamada organização interna, que a banca sempre coloca, tá, nos seus editais, no seu conteúdo programático. Então olha só, um senhor prudente não pode nem deve cumprir a palavra dada. Então veja que há uma declaração inicial. Um senhor prudente não pode nem deve cumprir a palavra dada. Peraí, terror. Em que situações um senhor prudente não pode nem deve cumprir a palavra dada? Porque se uma pessoa é prudente, ela não vai, de certa forma, ela não vai descumprir a sua palavra. Mas ele coloca aqui, ó, um senhor prudente não pode nem deve cumprir a palavra dada. Não deve cumprir a palavra dada. Em qual situação? Quando tal observância lhe for prejudicial, quando ele perceber que isso pode lhe prejudicar, ou quando as razões que levaram à sua promessa deixaram de existir. Então, quando aquela promessa ocorreu por uma determinada situação, aquilo já passou, então não há mais por que cumprir a sua palavra na concepção aqui do autor. Então, ele fez uma declaração inicial condicionada às circunstâncias posteriores. Então, vem cá, um senhor prudente não pode nem deve cumprir a palavra dada em quais situações? Quando tal observância lhe for prejudicial e quando as razões que levaram à sua promessa deixarem de existir. A afirmação adequada sobre um dos componentes desse segmento textual a afirmação inicial é condicionada pelas seguintes. Essa afirmação inicial só pode ser cumprida se houver essas condicionantes aqui, ó. Essas duas condicionantes aqui, ó. Um senhor prudente não pode nem deve cumprir a palavra dada quando? Quando tal observância lhe for prejudicial. Quando as razões que levaram à sua promessa deixarem de existir. Aí você vem e fala assim comigo, peraí, terror, peraí. Mas na aula de orações subordinadas adverbiais, você mostrou para mim que a conjunção quando ela é temporal. Sim. A conjunção quando ela é temporal, sim. Secundariamente, eu posso entender uma relação condicional? Posso. Aqui nós temos. Ô, terror, eu posso entender. Em que situações um senhor prudente não pode nem deve cumprir a palavra dada? Nós colocamos as duas situações. Quando tal observância lhe for prejudicial, se for prejudicial, quando for prejudicial. Ou quando as razões que levaram à sua promessa deixarem de existir. Se deixarem de existir. Está vendo só? Então eu tenho, primeiramente, a temporal. Mas eu percebo que essa estrutura temporal, secundariamente, ela é condicional. Ela é condicionante. Concorda comigo? São as relações circunstanciais aqui. Então, cabe a alternativa A? Gostei da alternativa A. Porque essa afirmação inicial, ela depende dessas duas circunstâncias aqui, ó. Tá? Essas duas condições. O conteúdo do segmento confirma que ninguém deve produzir provas contra si mesmo. Então a palavra de não pode nem deve cumprir a palavra dada é para não produzir provas contra si mesmo. Isso não tem uma relação direta, não tem uma relação direta com o texto, direta com o que nós lemos aqui agora. Concorda comigo? As circunstâncias apresentadas para justificar essa afirmação inicial são fruto de informações intelectuais. Caraca, terror! As circunstâncias, as duas, lhe for prejudicial quando as razões deixarem de existir. Apresentadas para justificar essa afirmação inicial são fruto de informações intelectuais. Não, se algo lhe prejudicar, é uma relação de condição. É uma relação hipotética até, né? Se for prejudicial, se não for, tudo bem. Mas se for prejudicial, você não deve cumprir sua palavra. Tudo bem? Então não é de informações intelectuais, não é isso. É se realmente aquilo é hipotético, aquilo pode acontecer ou não. As circunstâncias apresentadas para explicar se a afirmação inicial são mutuamente dependentes, isto é, se for prejudicial, depende de as razões levarem a promessa... Desculpa, vou ler aqui de novo, tá?
São mutuamente dependentes. Então, se essa circunstância aqui depende dessa daqui para existir. As circunstâncias apresentadas para explicar essa afirmação inicial são mutuamente dependentes. Isto é, a tal observância for prejudicial e quando as razões que levaram à sua promessa deixaram de existir. Olha, a observância pode ser prejudicial e não necessariamente a promessa deixou de existir. Concorda comigo? Então, uma coisa não depende da outra. Nós temos uma inclusão aqui, a adição. É essa circunstância e essa circunstância. Uma não depende da outra, não. Cada um é seu termo, beleza? Então não há esta dependência mútua, não. A prudência, segundo o texto, procura a proteção pessoal e a criação de uma positiva imagem social. A prudência, o senhor prudente, não pode nem deve cumprir a palavra dada. A prudência, segundo o texto, procura proteção pessoal e a criação de uma positiva imagem social. A pessoa não pode nem deve cumprir a palavra dada, quando tal observância lhe for prejudicial. Então, nesse caso, veja só, ele quis dizer, então, que essa prudência, a prudência procura proteção pessoal. Então, uma pessoa prudente é aquela pessoa que vai evitar fazer, de repente, alguma ação que a prejudique, a sua segurança. Sair, por exemplo, de madrugada sozinho na rua, isso não é prudente, né? Caminhar, de repente, no parapeito de um lugar bem alto, também não é prudente. Então, a prudência procura proteção pessoal, é uma pessoa prudente, procura proteção social. A prudência procura a criação de uma positiva imagem social. Aquela pessoa prudente, naturalmente, ela pode ter uma visão positiva social. Não pode? Agora, vamos a essa visão no texto. Um senhor prudente não pode nem deve cumprir a palavra dada. Se ele não cumprir a palavra dada, ele vai manter uma imagem positiva. Ele está em busca de uma imagem positiva social? Não. Ele não quer levar prejuízo. Concorda comigo? Então, esta relação, a prudência pode levar, sim, à proteção pessoal e à criação de uma imagem positiva, de uma positiva imagem social. Pode, mas segundo o texto, ele não procura isso. Ele não procura a criação de uma positiva imagem social. Não está nessa relação. A alternativa A é a melhor resposta. Concorda comigo? Eliminando as demais, a alternativa A sobra como a resposta correta.